puxado o ritmo. Chuchu! Tudo bem com vocês? Bora lá? Bom, dia 14 da nossa querida e amada grafotena. Nessa aula a gente vai falar sobre coloração de vértices. Então, se você não me conhece, se inscreve aqui no canal. Eu sou a professora Fernanda Couto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa é minha filha Liz. Durante a quarentena, eu estou oferecendo o curso online de grafos e algoritmos para os alunos da Rural. E estamos no dia 14, como eu falei, aula de coloração de vértices. Então, bora para a aula. Bom, então o que é uma K-coloração de vértices, chuchus? Uma K-coloração é uma atribuição de cores aos vértices do nosso grafo, de K cores distintas, ok? Se essa atribuição for própria, significa que vértices vizinhos têm cores distintas. Então, a gente diz que um grafo é K-colorível quando ele admite uma K-coloração própria. Em geral, a gente trabalha com coloração própria, beleza? A menos que se diga o contrário. Bom, a gente tem um termo que é o grafo é K-cromático. E a gente só usa esse termo quando K é o menor número de cores que você precisa para colorir os vértices. Aí vamos dar uma paradinha, fazer aquela reflexão que a gente sempre faz com relação ao problema de otimização. Faria algum sentido maximizar o número de cores? 3 segundos para pensar. Claro que não, né? Porque eu colocaria cada vértice com uma cor distinta e isso é uma coloração própria, ok? Então, faz sentido a gente minimizar a quantidade de cores para colorir o grafo propriamente. Belezinha? Então, a gente diz que o grafo é K-cromático quando K é o menor número de cores que a gente atribui aos vértices do grafo. E tem uma K-coloração própria. Beleza? A gente tem um parâmetro aí, chuva de parâmetros. Então, a gente chama de número cromático esse parâmetro, que é justamente esse casinho aqui do K cromático, tá bom? A gente denota por que, essa letrinha aqui é a letra que. Então, a gente fala que de G é K. Aí, continua valendo aquela minha dica. Tem linha, aresta, não tem linha, vértice. Tem linha, aresta, não tem linha, vértice. Tem linha, aresta, não tem linha, vértice. Belezinha? Então, aqui a gente tem um número cromático. Eu sei que é confuso, porque em coloração de arestas a gente fala de índice cromático e aparece uma linha aqui no que. A gente fica com que linha de G, beleza? Os conceitos são análogos, só que um considera vértice e o outro considera arestas, tá bom? Então não tem linha, vértice, tem linha, aresta, assim não dá para confundir. Bom, aí eu vou puxar agora para uma classe que a gente já falou sobre ela aqui no curso, que é a classe dos grafos bipartidos. E então eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia de quantas cores a gente precisa para colorir os vértices de um grafo bipartido. E aí, de novo, eu vou deixar 3 segundos para vocês pensarem. Pensaram? Bom, gente, o que é um grafo bipartido? Se você não assistiu o vídeo de grafos bipartidos, vai aparecer linkado aqui para vocês, tá? O que é um grafo bipartido? É um grafo cujo conjunto de vértices é particionado em 2, de modo que todas as arestas do nosso grafo têm um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. Então, as arestas são sempre assim. A gente nunca tem arestas dentro de uma mesma parte. Isso significa que cada parte é um conjunto independente,
Se você não sabe o que é conjunto independente, o link aqui, ó, do último vídeo que eu falei de conjunto independente com vocês, tá? Então, cada conjunto é um conjunto independente. Não temos arestas ali. Se a gente não tem aresta entre esses vértices que formam essa parte aqui, significa que a gente não tem restrição para colorir. Que a gente pode colorir todo mundo com a mesma... Isso aí, eu ouvi lá no fundo. A mesma cor. E a outra parte? A mesma coisa, né? Porque é outro conjunto independente. Então, a gente pode colorir cada parte com uma cor, porque a gente não tem arestas ali. As nossas arestas do grafo, elas têm um extremo de um lado e outro extremo do outro. Observem que esses vértices, o vértice de uma parte está colorido com uma cor, o vértice da outra parte está colorido com outra diferente. Então, a gente não fere a coloração própria. A coloração é própria nesse caso. E como dentro dos conjuntos a gente não possui arestas, então cada conjunto com uma cor. Belezinha? Então, a gente sabe que os grafos bipartidos são dois coloríveis, dois cromáticos, ok? Belezinha? Com duas cores a gente consegue colorir um grafo bipartido, tá bom? Então, o Q de G é igual a 2. Grafo crítico. A gente diz que um grafo ele é crítico quando o número cromático de qualquer subgrafo dele próprio, qualquer subgrafo próprio dele é menor do que o dele, estritamente menor do que o dele. Então vamos lá, eu sou um grafo. Eu sou crítica Q1, é o meu número cromático. Eu só vou ser crítica se todos os meus subgrafos próprios, ou seja, não pode ser igual a mim, tem que ser subgrafo com alguma diferença, tem que faltar alguma coisa, não pode ser o próprio grafo, ok? Então, se todos os meus subgrafos próprios têm número cromático menor do que Q1, então eu sou crítica. Beleza? Então, é justamente isso que está escrito aqui. Eu tenho que olhar todos os subgrafos próprios do grafo para saber se ele é crítico, ok? Um grafo, ele é K-crítico quando ele é crítico e K-cromático. Então, traduzindo, crítico, todos os subgrafos próprios têm um número cromático menor do que o grafo. E K-cromático, um menor número de cores para se colorir esse grafo é K, ok? Então, grafo K crítico, K cromático e crítico. A pergunta é, existe algum grafo conexo 2 crítico? Vamos parar? Vamos parar para analisar a pergunta, tá bom? Tô querendo saber se existe algum grafo conexo que seja 2 crítico. O que é ser 2 crítico? Bom, ele tem que ser crítico. Então, ele tem que ser 2 cromático, ou seja, colorível com 2 cores, e todo subgrafo dele próprio tem que ser colorível com uma cor. Tempinho aí para vocês pensarem. Pensaram? E aí, existe? Não existe? Isso aí, lá no fundo eu ouvi. Existe, prof. Isso aí. Existe sim. Por exemplo, esse aqui, ó. Um K2. Observem que ele é um grafo bipartido. Eu consigo colorir cada vértice com uma cor, né? E qualquer subgrafo próprio eu consigo colorir com uma cor. Observe o seguinte, se eu tiro um vértice, some o vértice azul ali, eu consigo colorir com uma cor. Se eu tiro uma aresta, some essa aresta,
eu consigo colorir com uma cor. Belezinha? Então, esse grafo aqui é 2 crítico. A pergunta que não quer calar, existe outro? Não existe outro grafo conexo que seja 2 crítico. Belezinha? Vou deixar isso aí como exercício para vocês justificarem lá no fórum, tá bom? Também como exercício lá para o fórum, eu vou deixar o seguinte: quais grafos conexos são 3 críticos? Então eu quero que isso vire uma discussão lá. Então, por favor, engajamento, tá bom? Pra gente conseguir passar bem por essa grafotena. Também política, né? Então, corre lá pro fórum, beleza? Que a gente vai discutir isso lá. Bom, Coloca aí. Bom. Teorema 25. G é K crítico, implica que o grau mínimo do grafo é maior ou igual a K menos 1. Essa demonstração é bem simplesinha. Aliás, as demonstrações que eu vou fazer dessa aula são bem simples. Embora tenha um teorema muito importante aí, que assim como o teorema de Wisen, que eu não demonstrei lá em coloração de arestas, eu não vou demonstrar aqui para coloração de vértices. O grafo ele é K crítico e eu quero provar que o menor grau desse vértice é pelo menos K menos 1. Então eu vou fazer por absurdo essa prova. Suponha que tenha um vértice com grau menor, estritamente menor do que K menos 1. Então ele tem menos do que K menos 1 vizinhos, ok? Bom, tira esse vértice do grafo. O grafo é K crítico, o grafo todo, né? Ele é K crítico. O que significa? Significa que ele é K cromático e qualquer subgrafo próprio dele é K-1 colorível. Tranquilo? Então, quando eu tiro um vértice do meu grafo, em particular esse vértice ali que eu estou dizendo que tem menos do que K-1 vizinhos, quando eu arranco ele do meu grafo, o meu grafo, eu obtenho o quê? Um subgrafo. Como o grafo é K crítico, eu tenho certeza que esse subgrafo é K-1 colorível. O que isso significa? Isso significa que eu consigo colorir propriamente esse subgrafo com K-1 cores, ok? Observem o seguinte: quando eu retirei esse vértice do meu grafo, os vizinhos dele continuaram no grafo. Mas lembra que ele tem menos do que K-1 vizinhos? Então, se eu estou colorindo esse subgrafo inteiro com K-1 cores, eu tenho certeza que esses vizinhos que estão coloridos aí nesse grafo, mesmo que cada um receba uma cor diferente, sobra ainda uma cor para eu colorir o vértice que eu removi. Todo mundo concorda com isso? Eu tenho K-1 cores para usar para colorir um subgrafo e eu consigo colorir propriamente. Então significa que eu consigo colorir esses vizinhos do vértice que eu removi utilizando essas cores. Mas por hipótese de absurdo, eu tenho menos do que K-1 vizinhos. Então sobra pelo menos uma cor das K-1 cores. Então eu posso aplicar essa cor no vértice que eu removi. Opa! Então, o grafo não era K cromático, era K-1 cromático. Absurdo. Belezinha? Então, tem aí escrita essa prova todinha, tá? Então, se ficou alguma dúvida, mensagenzinha no fórum, WhatsApp, e-mail, nos comentários, beleza? Então, deixem aquela mensagem esperta se ficou alguma dúvida, tá? Bom, corolário 7, estamos já finalizando essa aula. Todo grafo K cromático tem pelo menos K vértices de grau, pelo menos K-1. Quanto pelo menos no mesmo enunciado? Um grafo, para ser K cromático, tem que ter pelo menos K vértices, todo mundo concorda? Não tem como eu precisar de K cores se eu não tenho, no mínimo, K vértices. Belezinha? Anotem isso. Todo grafo K cromático possui um subgrafo K crítico.
Por quê? Se ele é K-cromático e não é crítico, é porque ele possui algum subgrafo próprio que não é K-1 colorível, ou seja, que ainda precisa de K cores. Mas vai existir algum momento que você retirando vértice ou aresta, você vai conseguir diminuir esse número de cores. Então, todo grafo K-cromático tem um subgrafo K-crítico. Pega esse subgrafo K-crítico. Nesse subgrafo K-crítico, vale esse teorema 25 aí. Se ele é K-crítico, a gente sabe que ele tem pelo menos K vértices, certo? E esses K vértices têm grau maior ou igual a K-1, ou seja, esses K vértices, esses pelo menos K vértices têm pelo menos K-1 vizinhos. Belezinha? Bom, corolário 8. Para todo grafo, qualquer grafo, você consegue colorir ele propriamente com delta mais uma cores. A gente sabe que o número cromático de um grafo é sempre menor ou igual a delta mais 1. Por quê? Porque eu consigo apresentar um algoritmo que colore qualquer grafo com delta mais uma cores. Só a gente pensar que o grau máximo num grafo é delta. Deltão, né? Então, poxa, com delta mais uma cores, eu sempre consigo colorir os vizinhos do vértice, sempre sobra pelo menos uma cor para o próprio vértice, tá? Então, essa é a ideia do algoritmo. E para finalizar, a gente tem o teorema mais importante relacionado à parte de coloração de vértices, que é o teorema de Brooks, que diz pra gente o seguinte: se G é um grafo conexo, que não é um grafo ciclo, nem é um grafo completo, então o número cromático desse grafo é no máximo deltão. Então você precisa de no máximo deltão cores para colorir os vértices desse grafo. Beleza? A gente não vai entrar na demonstração dessa prova, assim como eu não fiz a de Wissing, porque são demonstrações mais delicadas, tá? Moral da história: qualquer grafo que não seja completo e não seja ciclo, a gente sabe que a gente vai precisar de no máximo deltão cores para colorir os vértices. Tranquilo, meus amores? Assim a gente termina a coloração de vértices. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, demonstrações rápidas. Se curtiram, deixem o like de vocês, comentem. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Teatis! Is everything alright? Não combina não, né? Tranquilinho, conceitinho, tudo no diminutinho. É pra ficar mais leve, gente, me entendam. Efeitos sonoros. Edição, por favor, colocar o barulho do trovão aí. Já gravei 3 vídeos hoje, meus amores. Seu quarto. Hey, Chayot! Tô muito americana. Tô assistindo muita série na Netflix. Querem que eu conte? Deixa comentado.